som. A paz do Senhor agora também a quem está nos assistindo pela transmissão. Seja muito bem-vindo. Que momento precioso de adoração, não é verdade? Oh, glória a Deus. Se ainda tem algum louvor no seu coração para dar, entregue a Ele nessa manhã. Entregue a Ele nessa manhã. Seja como aquela mulher que derramou aquele perfume na cabeça de Jesus. Adore, adore, aleluias. Nós te engrandecemos neste lugar, Jesus. Nós te damos a honra que te é devida, Deus. Aleluias. Estou aqui mais uma vez, como eu estava dizendo, tendo o privilégio de poder ministrar essa palavra agora pela manhã. Para quem caiu um pouco de paraquedas, nós estamos durante esse trimestre tão abençoado, tendo um pouco mais de estudo na palavra de Deus sobre a história do povo de Israel, sobre a perspectiva, sobre os olhos de um dos personagens da Bíblia mais conhecidos, acho que por todos, e esse personagem é Josué. E nós vamos estudar hoje o capítulo 7 e 8 desse livro. Nós estamos num estudo que vem desde o capítulo 1, e a gente, olha só que legal, a gente já chegou no capítulo 7 e 8. E eu confesso aos irmãos que ao me deparar com essa lição, eu me sentia uma formiguinha. Eu me senti dos servos a menor, e os irmãos vão entender o porquê. Aqueles que não estão em pé e que puderem, pela saúde me permitir, fiquem de pé agora. Nós vamos ler agora o capítulo 7, do versículo 1 ao 26. Eu sei que parece longo, mas vai ser bem rapidinho. Vamos nos levantar todos em honra diante da palavra de Deus. A lição, ela enfatiza muito para que a gente possa fazer essa leitura do versículo 1 ao 26. E eu já vou me adiantando na minha Bíblia, que tem uma linguagem um pouco mais simples. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Pouco depois da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou a eles: vão lá para espionar a cidade. Eles foram e espionaram Ai. Quando voltaram, prestaram este relatório a Josué. Preste atenção no relatório. Não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos os seus moradores. Assim, foram enviados apenas cerca de 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. 36 israelitas foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras. E os derrotaram na descida. E com isso, o povo de Israel ficou apavorado. Então Josué e os líderes de Israel rasgaram suas roupas, lançaram-se no chão, com o rosto em terra, e jogaram poeira sobre suas cabeças diante da arca do Senhor até o início da noite. Josué clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, por que o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Bem que podíamos ter ficado satisfeitos com o que já tínhamos obtido. Ó Senhor, que farei agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Pois os cananeus e as outras nações dessa região ficarão sabendo o que aconteceu, e nos cercarão, e nos atacarão, e nos eliminarão o nosso nome da terra. Então, o que o Senhor fará do seu grandioso nome? Ficou indignado, né, gente? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado dessa maneira? Israel pecou desobedecendo as minhas ordens. Tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas escondeu o que roubou no meio da sua bagagem. Por isso, o povo de Israel está sendo derrotado. Por isso, os guerreiros israelitas fugiram dos seus inimigos.
A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com este pecado. Coloquem-se de pé. Digam ao povo, cada um terá de se consagrar, preparando-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, existem coisas proibidas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão vencer os seus inimigos enquanto esse pecado não for descoberto e resolvido. Portanto, amanhã cedo vocês virão tribo por tribo. E o Senhor vai mostrar a tribo a qual pertence o culpado. Em seguida, indicará o grupo de famílias. E esse grupo de famílias virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, membro por membro. E quem roubou aquilo que pertence ao Senhor será lançado no fogo, ele e tudo o que é dele, pois rompeu aliança com o Senhor, com Israel, e trouxe desgraça sobre a nação. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Josué reuniu as tribos de Israel diante do Senhor. A tribo de Judá foi indicada. Os grupos de famílias dessa tribo vieram à frente, e o Senhor indicou o grupo de famílias chefiada por Zerá. A família por família, e a família de Zabdi foi indicada. E Josué fez a família de Zabdi vir à frente, pessoa por pessoa, e o culpado foi revelado. Era Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, meu filho, peço que glorifique o Senhor, o Deus de Israel, e confesse diante dele. Conte-me tudo o que você fez, não esconda nada. Perceba bem a resposta de Acã. Realmente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Fiz o seguinte, quando vi dentre os despojos uma bela capa importada da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro pesando 600 gramas, cobicei-os e não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda, coloquei a prata por baixo e o ouro e a capa por cima. Josué mandou alguns homens procurarem aquelas coisas. Eles correram até a tenda de Acã. Acharam tudo enterrado lá, como Acã havia dito, a prata por baixo e o restante por cima. E eles levaram os objetos a Josué, que estava reunido com todo o povo na presença do Senhor. Está já acabando, irmãos. 24. Então Josué e os israelitas pegaram Acã, filhos de Zerá, a prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que ele tinha, e levaram ao vale de Acor, que significa vale da desgraça, ou vale da calamidade. Josué disse a Acã, por que você trouxe desgraça ao nosso povo? Agora o Senhor Deus vai trazer essa desgraça a você. E o povo de Israel apedrejou os condenados, queimou os corpos e tudo mais. Depois levantou sobre ele um montão de pedras, que continua até lá, até o dia de hoje. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Acor, como eu falei, Vale da Desgraça ou Vale da Calamidade. E assim a gente encerra a nossa leitura, podem tomar os seus lugares. Como eu falei, o assunto não é um assunto leve, é simples nessa manhã. É um assunto um tanto quanto que pesado, não é? A gente hoje vai falar sobre o preço da desobediência. Hoje nós vamos falar sobre o preço da legalidade. O preço da desobediência que, na verdade, abre portas de legalidade espiritual sobre as nossas vidas. E a história apresenta um cenário um tanto que interessante. Não sei se vocês lembram da aula passada, foi uma aula bem marcante, o pastor Jair nos trouxe uma aula tão abençoada. Sobre o quê? Sobre a queda da cidade de Jericó. Algo muito marcante para a história de Israel. Uma vitória que, se a gente for olhar na história do povo de Israel, ela foi uma vitória sem precedentes. Foi algo que Deus nunca tinha feito, foi inédito, né? Aleluias. A gente vê que, por meio dessa queda desses muros, o Senhor confirma ali a liderança, o chamado de Josué. A gente vê que o nome do Senhor é conhecido em toda aquela região, o povo de Israel fica conhecido em toda aquela terra de Canaã. E vocês tentem imaginar aí na cabeça de cada um de vocês, mesmo você em casa, tentem imaginar os muros caídos, a cidade de Jericó em chamas, sons de espada para todo lado,
e lança e barulho de guerra e a presença do Deus Todo-Poderoso ali, confirmando tudo, dando essa vitória gloriosa. Vocês conseguem imaginar esse cenário? Que coisa, não é verdade? Imagina a confiança que esses homens não estavam. No fim de uma guerra como essa, eu acho que o grito de guerra que eles davam ecoava por muitos quilômetros. A confiança que eles estavam. E vocês vejam que logo depois dessa queda, dessa cidade, é muito interessante. No capítulo 7 ele já começa com Josué recebendo a notícia de que tem uma outra cidade próximo dali, que é muito estratégica e que é, mamão com açúcar. Pensa numa cidade que é, top. Aquela cidade assim, belezinha para ganhar. Vocês imaginem quem acabou de vencer uma cidade que era o ícone, o símbolo mais glorioso da terra de Canaã. E aí você ouve que tem uma cidadezinha ali estratégica que é, top, cara. Não precisa nem enviar muita gente para lá. Cidade tranquilinha para deixar Israel por cima da carne seca. O pessoal estava com essa confiança, acabando de sair dessa guerra, dessa cidade de Jericó. Ouve falar dessa cidade e eles, fica claro na palavra de Deus, nós lemos aqui, que eles nem titubeiam. Não, a gente vai. Mas, diga mas algo acontece. Uma pessoa, no meio dos israelitas, resolve fazer uma própria lei. Essa pessoa ela resolve, decide tomar uma atitude que não mais é regida pelo interesse coletivo. Essa pessoa ela é regida agora por interesses pessoais, interesses egoístas. É a minha vida, é a minha decisão, são as minhas consequências. A única coisa que esse cara não viu é que essa atitude ia certamente comprometer o próximo plano, os próximos passos, a próxima conquista do povo inteiro. E isso ia penalizar a todos os envolvidos nessa história. Eu disse todos mesmo. Então, já entrando na nossa lição, meus irmãos, a lição está dividida muito didaticamente, eu achei super legal. Ela está dividida em 3 principais tópicos. Eu vou ler bem devagar. O primeiro deles é desobediência e derrota. E ele vai falar sobre alguns assuntos ligados a essa temática. Depois ele vai falar sobre destruição de Ai. E também vai falar sobre essa temática, alguns assuntos relacionados a isso. E 3, aprendendo a lição, que é algo que traz mais para a nossa vida, né? A aplicação para as nossas vidas dessa história. Então vamos lá, entrando já de cabeça no primeiro tópico, desobediência e derrota. E a nossa revista, ela é muito preciosa, ela acho que já vai direto no ponto, que é uma que mais está highlighted, né? O que mais está, destacado aqui nesse capítulo 7. Começa logo de cara com o pecado de Acã. E a gente sabe que pecado, meus irmãos, o significado literal da palavra, ela significa errar o alvo, né? Eu aprendi isso com o Marquinhos, na escola bíblica dominical, não sei se ele está aqui, aprendi isso com ele, mas a definição de pecado, biblicamente falando, a gente tem quando o quê? Deus, na sua soberania, libera uma palavra, uma ordenança, e aí nós, seres humanos, escolhemos, não é verdade? Diante dessa ordem, obedecer ou não. Quando a gente desobedece ao Senhor, nessa ordem que foi emitida do trono, a gente acaba cometendo um pecado diante do Senhor. Então, como é que a gente pode definir Acã, o pecado de Acã? Como é que a gente pode definir o pecado de Acã? Por meio de uma ordenança de Deus. Se Acã pecou, significa que Deus emitiu uma ordem antes da sua atitude, certo? E essa ordem a gente vai encontrar em Josué 6, no capítulo 17. Pode colocar, Rafinha, para a gente? Não sei se vai dar para ler. Josué, capítulo 6, versículo 17. Eu vou ler até o versículo 19. Que aí eles vão acompanhando. Eu vou me adiantando. Diz assim a palavra de Deus. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela
e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema. Anátema significa maldição. Para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Eu li do versículo 17 ao versículo 19. Isso é Deus falando. Eu vou ler na minha versão a partir do versículo 18, porque ela é mais simples. Diz assim: ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário, cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor. Deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Então a ordem ela foi expressa de maneira muito categórica. E a má fama e a divulgação da destruição de Jericó ia servir para louvor e adoração a Deus. Serviria para engrandecimento do que Deus pode fazer, da grandeza de Deus em toda aquela região. Todas as entidades malignas, tudo aquilo que estava imperando naquela cidade foi vergonhosamente destruído. E isso serviria de adoração ao Senhor. Mas, diga mas, Acã fechou os olhos para isso. Acã fechou os olhos para essa realidade. Mesmo sabendo dessa ordenança, desobedeceu. E ele desobedeceu em duas dimensões que eu quero destacar aqui, que são muito importantes da gente separar e destacar. A primeira das dimensões do erro, do pecado dele, foi tomar para si a prata e o ouro, que Deus falou claramente que seriam consagrados ao Senhor. Essas riquezas seriam levadas ao tesouro do Senhor. E eu pergunto aos irmãos, por um acaso Deus precisa ser mineiro? Pegar a enxada, ir para uma pedreira, começar a bater? Não, né? Por um acaso Deus precisa ser garimpeiro? Pegar lá a peneira, ir lá para a beira do rio e ficar lá, né, garimpando? Lógico que não, né? Que visão estranha. Lógico que não. A palavra de Deus, ela diz de maneira muito enfática, Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor governa em todo o universo. A Ele pertence todas as coisas. Então Deus tomou aquelas riquezas das mãos de quem se achava o dono, que era o inimigo, que era o inimigo das nossas almas, o diabo. E agora essas riquezas serviriam para agregar valor ao seu povo. Aquelas riquezas seriam provavelmente usadas para o tabernáculo, provavelmente seriam usadas para cerimônias do povo de Israel, religiosas do povo de Israel. Aquelas riquezas seriam usadas para enriquecer o povo de Israel. Então perceba que a atitude de Acã foi completamente de acordo com os interesses das trevas. Porque o interesse dele era tomar para si. Mas na verdade o que ele estava fazendo era diminuir e desonrar Israel. E muito, obviamente, consequentemente, desonrar e diminuir Deus. Meu Deus. E qual a outra dimensão, Natália? A gente falou que iam ter duas dimensões, né? Da atitude dele, do pecado dele. Qual a outra dimensão? A capa. A palavra de Deus diz, a capa da Babilônia. E eu fui pesquisar, eu não sou teóloga nem nada disso, só curiosa mesmo. E eu fui pesquisar na internet e eu vi que o significado de capa aqui, a palavra do hebraico, é adereth, o nome. E pode ser traduzido como glória, como esplendor. Em algumas versões bíblicas, né, a gente vê que a capa era de Sinear. Em outras versões bíblicas diz que a capa era da Babilônia. Mas significa, na verdade, tudo a mesma coisa. Porque Sinear era, na verdade, a Babilônia primitiva. Vocês já estão começando a montar um cenário na cabeça de vocês, eu acredito. Então a gente vê que aquilo que não fosse prata, nem ouro, como diz na ordenança que nós lemos da palavra do Senhor, era o quê? Amaldiçoado. O Senhor disse, não, nem sequer toque naquilo.
Só me organizando. Nem sequer toque naquilo, porque eu amaldiçoei. Então, analisando o significado da cidade da Babilônia na Bíblia, a gente pode ver que a decisão de Acã verdadeiramente cooperou com o plano das trevas. Porque ele cobiçou, manipulou, roubou a bênção que Deus tinha dado ao seu povo e, para piorar, fez uso de uma capa de maldição para encobrir a sua iniquidade. Meu Deus, quando a gente pensa em capa, tipo tecido, a gente sabe que são fios entrelaçados, certo? Uma capa é um tecido, fios entrelaçados. E quando a gente pensa em fio entrelaçado, quando a gente pensa em um pedaço de tecido, o que a gente pode imaginar aqui é no sentido de sistema. Isso traz um significado poderoso para as nossas vidas hoje. Acã fez uso de um sistema para corromper aquilo que Deus consagrou. E infelizmente hoje, nos nossos dias, tem muita gente fazendo uso do sistema da Babilônia contemporânea, atual, para acobertar pecados. Eita, meu Deus! Mas hoje tem restauração aqui, disponível para nós. Meus irmãos, ouçam bem. Mesmo que a capa da Babilônia seja espessa, grossa, mesmo que as cores delas, as muitas cores que ela possa possuir, tentem mimetizar a verdade, tentem gerar ilusão aos olhos de muitos, os olhos do Espírito Santo de Deus, tudo discernem. Nada é capaz de dissuadi-lo. Nada é capaz de enganá-lo. A justiça do Senhor é implacável. Ela é insaciável. Aleluias. O pecado de Acã, de desviar ou de roubar as riquezas do Senhor, e o de acobertar ou omitir elas, trouxe sérias consequências para toda uma nação. O que nos leva a refletir nas nossas atitudes hoje. Por mais inofensivo que um pecado cometido possa parecer, por mais pontual, por mais isolado, pecar sempre vai trazer consequências que vão atingir o seu agora, o seu presente, o seu hoje, e que não só isso, mas também vão arruinar o seu legado, a sua herança, o seu futuro, a sua descendência. Meu Deus, e portanto arruinar, por que não dizer, quando a gente pensa no âmbito coletivo, uma nação inteira. Aqui na nossa igreja, a gente tem muito hábito, e graças a Deus por isso, de nos reunirmos em intercessão pela nossa nação, de clamarmos a Deus pela restauração da nossa terra. A gente clama, a gente chora, a gente se quebranta, glória a Deus por isso. Mas se a gente fizer todas essas coisas envolvendo, escondendo os nossos pecados na capa da Babilônia, ou seja, nessa capa que representa esse sistema, essa capa de omissão, permissividade, cobiça, orgulho, timidez. Então a gente sutilmente abre uma porta para o reino das trevas atuar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas. A gente começa a dar legalidade, permissão espiritual para o inimigo agir nessas áreas e, consequentemente, se está agindo individualmente em cada um de nós, vai estar agindo na política da nossa nação, vai estar agindo na educação, vai estar agindo nas artes, vai estar agindo na mídia, em todas as áreas, resumindo, da nossa nação. Então, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com cada um de nós. Indo adiante nesse tópico, nesse primeiro tópico da nossa revista, a gente vê que não é só o pecado de Acã que está destacado, que precisa ser destacado aqui. Na verdade, é algo que também precisa ser considerado aqui na nossa aula. E o nosso professor aqui, nosso comentarista, ele destaca muito bem. Esse segundo assunto que ele traz nesse primeiro tópico é prepotência e derrota. E eu vou fazer uma sequência de perguntas para os irmãos aqui. Vamos lá. Para destruir Jericó, Josué enviou espias? Sim ou não? Ok. Josué manda o povo se consagrar? Sim ou não? Josué busca o Senhor por uma estratégia? Sim ou não?
Beleza, show, top. E para a conquista de Ai? Josué envia espias, sim ou não? Sim, né? Josué envia espias, nós até lemos. Josué manda o povo se consagrar, sim ou não? A gente não vê isso acontecendo. Josué pede uma estratégia para Deus, sim ou não? A gente vê aí, então, fica claro uma diferença de atuação. Fica claro que houve uma decisão por parte de Josué e do povo inteiro de ir para a conquista de uma nova cidade, de ir para uma nova guerra sem Deus. Ó Deus, faz o seguinte, sabe o que é? Sua ajuda até aqui foi muito boa, né? Tipo assim, ganharam uma cidade só, né? Até agora foi só Jericó, mas Deus, faz o seguinte, sua ajuda até aqui foi muito boa, foi suficiente. Muito obrigada pelo seu empenho divino, obrigada por tudo que o Senhor fez, mas a partir de agora é comigo e é com o povo, beleza? Pode deixar com nós, a gente enviou uns espias aí que vão dar conta do recado. Meu Deus, quantas vezes a gente toma essa mesma atitude, quantas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente avança para os nossos objetivos fazendo o que é humano. A gente envia um currículo, a gente estuda para um concurso, a gente estuda para um vestibular. Para quem tem no seu coração o desejo, a gente procura alguém para casar. Até busca conhecimento para exercer um ministério na igreja, conhecimento para exercer algo de diferente no trabalho. Corre, faz, tudo isso sozinhos. Ah, como a gente pensa, a gente pensa tanto em ser autossuficiente às vezes, a gente tem isso na cabeça às vezes, né, gente? Só para que a gente quebrar a cara lá no fim. Por quê? Porque muitas vezes com as nossas habilidades, a gente pode fazer muitas coisas. Mas logo vem a frustração nos nossos corações, o cansaço, as decepções. Porque o que acontece é que a conquista plena, o sucesso, para nós que somos cristãos, só vem quando nos nossos corações existe uma dependência incondicional pelo nosso Deus. A gente pode ver por aí afora, pessoas sem Jesus no coração, a gente consegue emprego, né? Passam em concurso, são bem-sucedidos, mas quando a gente vai ver o senso, o que existe no coração dessas pessoas, não existe um senso de propósito. Não existe um senso pleno de satisfação dentro das suas almas. Quem eu sou? Por que eu nasci? Uma hora ter dinheiro é tudo. Uma hora ter dinheiro é nada. Uma hora ter influência, ser conhecido é tudo. Uma hora ter influência é absolutamente nada, são sozinhos. Uma hora ter muitos amores, se envolver com muitas pessoas, é tudo, é o máximo. Uma outra hora significa nada. Depressão, abandono, decepções, feridas. A gente pode ver isso, e eu aproveito que tem jovens aqui, a gente pode ver isso de maneira claramente. Eu não assisto, mas tem muita gente que por aí está vendo um tal de BBB, pessoas com tanta influência. Eu não assisto, mas pelas redes sociais é o que mais aparece aí, nas notícias e tudo. Aliás, não vale a pena, não passe seu tempo assistindo aquilo. É só para, enfim, você sair quebrado e magoado e, enfim, decepcionado com a vida, com tudo. Meu Deus, mas a gente vê pessoas que têm influência, pessoas com dinheiro, que por passarem tempo numa casa, por passarem tempo envolvidos ali num sistema corrompido, completamente abandonadas, completamente imersas numa depressão sem fim. Esse é o destino de quem busca as coisas com a força do homem, com a força do braço, humana, unicamente buscando seus objetivos egoístas, pessoais. Já para nós que somos servos de Deus, a nossa dependência dele nos põe num plano muito maior do que apenas a satisfação e o objetivo alcançado. Não é simplesmente conseguir um emprego, conseguir uma faculdade, conseguir... Não. O Senhor nos dá o privilégio de, quando a gente se aproxima dele, em dependência dele, unicamente dele,
As conquistas começam a cooperar para um propósito, para um desígnio excelente, real. Aleluias. Que são os propósitos do próprio reino de Deus. Por isso não adianta correr atrás de bênção. Não adianta correr atrás de pessoas. Não adianta correr atrás de likes, de influências. Adianta correr atrás de Deus. É na dependência dEle que Ele revela o seu coração, mostrando para nós os planos tremendos que Ele tem. E aí a gente tem a chance de participar dessa história que Ele já está escrevendo nas nações da terra. Aleluias! Aleluias! Que a gente possa se mover em dependência ao nosso Deus a cada dia das nossas vidas. E o último assunto desse tópico, continuando a nossa lição, a gente ganha tempo, achando e corrigindo o erro. Aqui a nossa lição entra num trecho em que Josué e os líderes de Israel, assim que eles recebem a notícia da derrota, né, do povo de Israel, vergonhosa, aliás, eles percebem que realmente tem alguma coisa bem errada acontecendo, né? 36 pessoas morrem, uma cidade que era tão fácil, alguma coisa está muito errada. O que eles fazem? Vão direto para os pés do Senhor. Lá, a palavra de Deus ela conta que eles se prostram diante da arca do Senhor e ficam lá chorando, se rasgando, como diz minha mãe, se rasgando, colocando pó na cabeça, desesperados, buscando de Deus uma resposta, um porquê. Por quê, Senhor? Por quê? Vocês veem aqui, a gente leu, Josué, ele fica bem claro que ele surta. Fica bem claro que Josué entra em desespero. Josué, ele perde completamente a paz dele. E diante disso, a gente vê claramente a resposta do Senhor, a resposta de Deus a um líder. E a resposta que ele carrega nas suas palavras traz para a gente, na realidade, a essência do próprio caráter dele. Ele diz nessa manhã para nós, assim como ele falou para Josué, ele diz para nós hoje, nessa manhã, levante-se, líder. Levante-se, pai de família. Levante-se, mãe. Levantem-se, jovens. Levantem-se, adolescentes. Aleluias. Eu não te abandonei. Eu não te desamparei. Eu não deixei de ser quem eu sou, fiel e imutável. Levante-se. Nenhuma das minhas promessas vão cair por terra. Levante-se, recomponha-se, tome posição. Aleluias. Essa é uma manhã de conserto. É uma manhã que você precisa deixar o Espírito Santo sondar o seu interior. Deixar ele ver, sondar, procurar, denunciar as capas da Babilônia que ainda estão nos nossos corações, encobrindo os nossos pecados. Aleluias. Não feche o seu coração. Não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo investigar a sua alma. Deixe ele investigar o teu ser nessa manhã. Deixe ele descobrir as feridas que há anos têm inflamado a sua alma. Deixe ele descobrir as feridas que secretamente você tem carregado dentro do seu ser, dentro da sua alma. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de conserto diante do Senhor. Hoje é dia de perdão. Aleluias. A gente vê claramente, igreja, Acã, quando foi descoberto, não é? Deus já sabia quem era, mas permitiu com que Josué investigasse, fosse passo a passo, como que uma demonstração do como o Espírito Santo trabalha dentro de nós, não é verdade? Vai cavando, enquanto a gente vai deixando, chame as famílias, chame a tribo. O Espírito Santo ele vai investigando. À medida que a gente vai dando liberalidade. Eu nunca me esqueço de uma vez, abrindo um parênteses aqui, de quando o Senhor falou comigo com relação ao rio, que fala em Ezequiel, o rio de Deus. O rio de Deus não é algo simplesmente que passa na superfície. A gente lê na palavra que por onde o rio passa, floresce, glória a Deus, né? Por isso, mas o rio de Deus ele não só percorre naquilo que é visível.
O rio de Deus, ele também percorre nas profundidades. Ele vai cavando cada vez mais no profundo. Cavando cada vez mais no profundo. E aí, cada vez que ele vai cavando no profundo, a força do rio vai tornando mais poderosa, mais intensa. O volume vai aumentando. A vazão vai aumentando. Então é assim que o Espírito Santo trabalha. À medida da nossa liberalidade, que nós fomos dando ao Senhor, dele investigar o nosso ser. Oh, glórias! E a gente vê que Acã, ele teve a chance, meus irmãos. Eu gosto muito da minha versão. Ele diz claro aqui, Josué, ele fala: meu filho, peço que você glorifique ao Senhor, Deus de Israel, e confesse diante dele. Conte-me tudo o que você fez, não esconda nada. Existia redenção para Acã naquele momento. Existia naquele momento uma restauração disponível para ele. Mas em vez de ele aceitar, acatar aquilo e falar: pequei, eu me arrependo. A decisão dele foi justamente o contrário. Em algumas versões, diz até que ele diz: foi o seguinte, fiz isso mesmo e eu fiz assim e assim. Colocou-se diante de Josué, diante do povo, diante de Deus, com um endurecimento tão grande de coração. Teve orgulho de falar: eu cobicei. Teve orgulho de falar diante de todos ali presentes. Meu Deus! Isso trouxe consequências para ele. Trouxe consequências não só para ele, mas para a família inteira, para os bens todos que ele tinha. Claramente, a gente pode ver que a família inteira dele também estava seguindo essa mesma linha de pensamento. Todos eles na submissão daquilo que Acã dizia. Nenhum deles também, nenhum filho, nenhuma filha, nenhuma mãe se levantou para dizer: ele pensa assim, mas eu me arrependo. Ele tá doido, tá maluco, deixa ele pensar do jeito que ele quer, mas eu quero restauração. Não! Todos eles, todos, disseram assim: foi isso mesmo que a gente fez. Meu Deus! Que a gente possa se levantar de maneira diferente diante do Senhor. Que a gente possa se posicionar diante de Deus com os nossos corações quebrantados. A palavra de Deus diz que Ele se aproxima, que Ele está perto de corações quebrantados. Todos ali tiveram o mesmo destino. Um infeliz destino. Todos receberam a mesma pena de destruição. Foram destruídos junto com as coisas amaldiçoadas. E assim é o inferno. Assim é o inferno, cara. Destinado a coisas que Deus disse assim: chega. E Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nós, meus irmãos. Que possamos nos aproximar diante de Deus com os nossos corações abertos, disponíveis para receber restauração, amém? Glória a Deus. E aí a gente vai se movendo na nossa lição, no segundo ponto, que diz assim: destruição de Ai. A gente saiu do primeiro tópico, a gente está no meio da nossa lição, destruição de Ai. E aí a gente vai começar a entrar no capítulo 8 do livro de Josué. E você perceba que existe agora uma diferença do capítulo 7 para o capítulo 8. Esse capítulo, agora, a gente vê de maneira muito clara, é o capítulo da página virada. É o capítulo em que esses guerreiros não se levantam mais em desespero, em agonia, mas eles se levantam justificados, prontos para a guerra. Aleluias! Oh, glórias! E a primeira coisa que eles fazem, com certeza não é mandar espias, com certeza não é ir para a guerra desavisadamente. A primeira coisa que eles fazem, que nossa revista destaca muito bem, é ouvindo Deus primeiro. Antes de pegar qualquer espada, qualquer lança, qualquer escudo, qualquer armadura, o que eles fazem, a primeira coisa que Josué faz, foi ouvir a voz de Deus. Foi agir em submissão daquele que sabe, que tudo vê, que tudo sabe. Um Deus onisciente. O Senhor dos exércitos que tudo sonda. Aleluias. Antes de agir, antes de falar, antes de sair ou entrar, que a gente possa nos submeter ao Senhor. Em reverência, a gente possa ir para o lugar secreto e pedir orientação a Deus. Orar ao Senhor não é avisar a Ele.
não é informá-lo das nossas intenções, é nos submeter. E aqui eu queria contar um breve testemunho. Teve um dia da minha vida que eu estava meio desanimada, com algumas questões da minha vida, e eu coloquei diante de Deus: Senhor, eu quero viver algo novo, né? Como diz a música. E eu comecei a criar esse plano maravilhoso de que a solução seria sair da casa dos meus pais e viver em uma outra cidade. Não estava brigada com eles nem nada, tá, gente? Só uma decisão de jovem mesmo, analisando perspectivas. Senti esse desejo. E aí, sabe quando essa vontade se torna uma teimosia? Sabe como essa vontade se torna quase uma obsessão dentro de você? E eu me lembro que, nesse período da minha vida, eu estava fazendo uns devocionais diante de Deus, bem assim, com horários bem legais, assim. Me coloquei diante do Senhor, me dobrei diante do Senhor, e nesse devocional eu orei a Deus. Só que eu coloquei isso diante de Deus mais como quem avisa a Deus. Então, Deus, estou aqui na tua presença, eu vim até aqui, né? Aleluia, santo, santo, glórias, eu vim até aqui, como eu estou me sentindo santa. Me coloco diante do Senhor para informar o Senhor que eu estou a fim de fazer isso, 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 beleza? Amém. Glória a Deus. Senti a presença de Deus, o arrepio, glória. E aí eu me lembro que assim que eu me levantei, depois de orar, fui para minha cama, peguei a Bíblia, ainda nesse período de devocional, fui ler a Bíblia, certo? Eu não lembro se eu estava numa sequência de leitura de Bíblia junto com os jovens, algo assim, mas eu lembro que eu estava lendo Tiago. E em Tiago 4, 13, 15, diz o seguinte, veja bem, eu abri a Bíblia, comecei a ler, natural, né? Ritmo de devocional, nada fora do comum. E diz assim a palavra de Deus, Tiago 4, 13 ao 15. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Bem leve, né, gente? Deus às vezes fala com a gente assim, né, de uma forma tão carinhosa. É assim que Ele fala comigo às vezes, é assim. E perceba bem, né, tirando as brincadeiras, perceba bem que nesse dia não foi que Deus virou para mim e falou, não saia da casa dos seus pais, você vai morrer na casa dos seus pais. Não foi o que Deus disse para mim. Aqui está bem claro que o que Ele quer dizer é, Natália, antes de agir, submeta-se à minha vontade. Antes de tomar uma posição, antes de tomar decisões, de fazer planos, me consulte. Eu sei o que é melhor. Ele vê a consequência das nossas decisões e o impacto futuro das nossas atitudes com muito mais amplitude, com uma ciência muito mais poderosa. Estar debaixo da orientação do Senhor, estar debaixo, em submissão ao Senhor, faz com que a gente se proteja de bater com a cabeça, enfim, de nos frustrar no futuro, de bater com a nossa cara na parede, gente. A gente precisa aprender a colocar diante do Senhor os nossos planos antes de qualquer coisa. Ouvir, obedecer e cooperar em amor com o plano glorioso que Ele tem para as nossas vidas. E Ele tem um plano mais nobre, mais excelente para nós. Amém? E aí, seguindo para o segundo assunto, desse segundo tópico que a gente está tratando aqui, eles falam da nova estratégia. E voltando para a nossa história, lá de Josué, a gente pode ver que, ao se submeterem ao Senhor, eles recebem de Deus uma estratégia. É tão bom quando a gente recebe de Deus uma estratégia, não é verdade? A gente vê isso em Josué 8, 1 e 2. Você pode pôr para a gente, Rafa? Josué 8, 1 e 2. Que a gente vai acompanhando junto. Beleza. Isso. Então disse o Senhor a Josué, não temas, não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te, sobe a Ai. Olha, que te entreguei na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai,
e ao seu rei, como fizeste a Jericó, e ao seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Aleluias! Olha que Deus glorioso esse que a gente serve. A estratégia não foi só vai e vença. Dessa vez Deus virou para Josué e para o povo e falou: seguinte, porque vocês se arrependeram, porque vocês se submeteram, agora vocês não vão só conquistar uma cidade, agora vocês vão tomar dela todas as riquezas. Agora vocês vão tomar dela o gado, vão tomar dela aquilo que eles consideram como riqueza. Aleluias, que Deus maravilhoso esse que a gente serve. E a estratégia foi o quê? Uma emboscada. Dessa vez a gente claramente vendo a palavra de Deus. Depois os irmãos podem ler o capítulo 8 em casa, ou quando os irmãos acharem melhor. Mas dessa vez o Josué não envia mais 2.000, 3.000 homens, não. Dessa vez Josué entendeu o recado. Dessa vez ele envia 3.000 homens. E depois ainda convoca mais 5.000 à noite. Tudo em submissão, em obediência. Homens que já estavam com seus corações quebrantados diante do Senhor. E o que acontece, Natália? O que acontece foi o seguinte. A cidade de Ai está aqui, certo? Parte do exército de Israel foi até Ai. E digamos que esse volume, essa galera, chamou o pessoal de Ai. Quem estava em Ai olhou e falou: ah lá, o povo de Israel, né? Ah, a gente vai destruir eles de novo. Toda a galera que estava em Ai saiu de Ai para enfrentar o povo de Israel, que estava nessa região de guerra. O povo de Israel que estava vindo nessa direção, fez como que finta de que estava fugindo. Ai, povo de Ai, socorro! Sai correndo. Só que o que eles não contavam, o povo de Ai não contava, é que de acordo com a estratégia do Senhor, existia um povo de Israel que estava atrás da cidade de Ai. Então, enquanto todos da cidade de Ai, todo o exército de Ai sai para guerrear contra Israel, nesse cenário do que está acontecendo ali, o povo de Israel que está do lado de cá, a parte que está do lado de cá, faz o quê? Invade a cidade. O povo de Ai está correndo atrás de Israel e, de repente, olha para trás e vê o quê? A cidade sendo tomada. Eles entram em desespero. E nessa, o povo de Israel que estava correndo, passa por cima do povo de Ai. E eles conquistam a cidade. Que história gloriosa. Que estratégia perfeita. Que Deus glorioso esse que a gente serve. Aleluias. Deus misericordioso que corrige, mas não deixa de nos abençoar. Que exorta, mas não se aparta de nós. E ainda nos abençoa. Aleluias. E aí o último assunto desse tópico é destruição de Ai. E aqui a nossa revista ela faz uma comparação muito importante, muito interessante, direcionada especialmente a nós que somos líderes, aos obreiros. Diz no capítulo 8, no versículo 18, diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Aleluias. O comentarista da nossa revista, ele faz uma comparação dessa ordem que Deus deu a Josué com a mesma ordem que Deus deu para Moisés, quando ele pega o cajado e toca no mar. Quando Moisés também estende as mãos para que o povo de Israel possa vencer os amalequitas. E enquanto Moisés estava ali com as mãos estendidas, Josué podia ganhar essa guerra, né, contra os amalequitas. Então existe aí um simbolismo que a gente pode trazer para esses gestos, né? Que na verdade a gente pode traduzir isso como autoridade exercida por meio da intercessão. Líder, obreiro que está aqui, que está nos assistindo, de repente, Deus não te deu influência apenas no mundo material. Você não está lidando apenas com pessoas. Deus também te deu autoridade no mundo espiritual. Há poder na sua oração. Há poder no seu clamor. E eu não estou falando simplesmente a líderes ministeriais que estão aqui, mas a chefes de família também, a pais, a mães. Existe poder na sua oração.
Aleluias. Não desista daqueles que o Senhor colocou nas suas mãos para você cuidar. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus netos liderados. Que possamos estar sempre com nossos cajados na direção que o Senhor mandar. Profetizando portas abertas. Profetizando a destruição do nosso inimigo. Amém? Destruição de fortalezas. Glória a Deus. E aí, finalmente, a gente chega no nosso último tópico. Estamos nos aproximando do fim da nossa lição. E esse último tópico, ele diz, aprendendo a lição. Muito linda, né, gente, a nossa lição? Glória a Deus. E olha só, meus irmãos, por mais difícil que fosse para conquistar, eu acho que nem a cidade de Jericó, meu Deus do céu, por mais grande, por mais difícil que fosse de conquistar, ela não ensinou tanta coisa quanto uma cidade tão pequena quanto a cidade de Ai, não é verdade? Uma cidade pequena, não tinham grandes fortalezas, não tinha um exército numeroso, aquele exército poderoso, temível, mas foi perfeita para Deus provar o coração daqueles homens. E logo foi revelado, não é verdade? O orgulho, a cobiça, raízes da desobediência. E o que Israel fez? O que Josué fez? Para que isso não se repetisse nunca mais. A revista nos traz 3 assuntos muito legais. E o primeiro deles é erigindo um altar. O comentarista, ele destaca aquilo que diz em Josué 8:30. Vamos lá ler? Josué 8:30. Então, Josué construiu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Muito bem, que coisa linda, eles constroem um altar ao Senhor, que na verdade foi uma atitude em obediência ao mandamento lá atrás de Moisés. A gente vê isso em Deuteronômio 27, do 1 ao 8. E é interessante ver que o fato de Moisés ter sido inspirado pelo Senhor e ter mandado o povo se reunir e erigir esse altar de uma maneira muito peculiar. Ele disse que o povo ele tinha que ser dividido em 2 partes. Uma parte do povo ia ficar em cima do Monte Ebal, que é onde ia ser feito o sacrifício. E a outra parte do povo ia ser sobre o Monte Gerizim. E aí eu posso perguntar para vocês, né? Por que será dividir um povo, cada um em cima de um monte, para adorar a Deus? Que coisa estranha, não é verdade? Mas a lição, ela traz a revelação disso, do porquê. E ela está em Gênesis 12, do 6 ao 8. Quem quiser abrir, fique à vontade. Gênesis 12, do 6 ao 8. E diz assim: E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente, e Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. O que tem de especial, Natália, ter dividido o povo em 2 montes diferentes? Significa que no meio desses 2 montes estava a terra de Siquém. Terra essa que Abrão na época, não era nem Abraão, Abrão passou e fez o primeiro sacrifício ao Senhor, agradecendo a Ele pela promessa da conquista daquela terra. Foi o primeiro altar que ele erigiu, dizendo assim: Senhor, eu honro a tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor me disse, eu tomo posse. E olha só, anos depois, anos se passaram, a descendência de Abraão toda lá, como tipo num anfiteatro, como diz na nossa revista, como que eles estivessem num anfiteatro, de frente para a terra onde Abraão ergueu aquele altar, para dizer assim: eis-nos aqui, para cumprir essa promessa, para ver essa promessa do Senhor cumprida, ou em honra ao sacrifício que foi feito, todos de pé, honrando o sacrifício de Abraão, que foi feito naquele lugar.
Aleluias. Então o povo de Israel se reuniu ali para honrar o testemunho de um homem. Eu acho que Abraão, na época, não fazia ideia. Mas no futuro, o legado dele estaria ali, naquela mesma terra em que ele foi estrangeiro, para declarar que tudo aquilo seria território de Israel. Aleluias! E o que mais o povo fez, Natália? O que mais que eles fizeram? A nossa revista ela traz o segundo assunto, que é copiando a lei. No começo do livro de Josué, a gente vê claramente que a palavra de Deus para ele foi: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso está em Josué 1:8. Aqui, então, a gente pode confirmar na palavra de Deus que esse registro, que esse mandamento que foi colocado diante de Josué foi seguido. Por quê, Natália? Porque em Josué 8:32, aqueles que quiserem ler comigo, diz o seguinte. Josué 8:32. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldição que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. A palavra de Deus ela diz um pouquinho antes que Josué fez até mais do que isso. Diz que Josué ele pegou pedras, e tudo isso na frente das pessoas, tá? O povo todo reunido. Josué pegou pedras, lavrou e gravou a lei do Senhor nessas pedras. Fez como se fosse uma réplica das tábuas, dos 10 mandamentos, diante do povo. E a nossa revista ela diz, e é muito legal que ela fala, que isso, na verdade, é uma atitude excelente, é uma forma excelente de memorização. Você escrever e reescrever a palavra de Deus faz com que você grave ela dentro de você, dentro do seu coração. Por isso a gente precisa fazer a mesma coisa. Escrever, copiar, memorizar a mensagem da palavra de Deus. Porque a gente sabe que a mensagem que está aqui muda radicalmente as nossas vidas. E diante de situações de tentação, como foi a de Jesus no deserto, e geralmente elas vêm quando a gente está realmente fragilizado ou em dificuldade nas nossas vidas, são nesses momentos que a palavra precisa estar aqui, na ponta da língua. O Espírito Santo ele precisa ter matéria-prima dentro de nós para trazer a memória. É igual uma pessoa que está fazendo uma prova. Estava falando para a Isabela ontem, igual uma pessoa que estava fazendo uma prova e aí pede para Deus, Deus, me faz lembrar do que eu estudei. Mas a pessoa não estudou. Vai lembrar do quê? O Espírito Santo fica assim, tipo, meu filho. E assim é a mesma coisa com a palavra de Deus. Você está num momento de dificuldade, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu preciso me faz lembrar da tua palavra? O Espírito Santo fala assim, lembrar do quê? Você não lê. Você precisa ler, você precisa buscar a presença de Deus. Mas para tudo precisa de um profeta? Será que para tudo precisa de alguém se levantar na igreja? Meu irmão, eis, como é que o povo diz? Eis que te digo, né, Luan? Será que precisa sempre de um eis que te digo? Que a gente possa buscar na palavra de Deus, é o lugar mais confiável. É o lugar mais confiável. E, na verdade, até o eis que te digo precisa ser confirmado por ela. Porque se for fora dela, meu irmão, foge. Que a gente possa buscar, gravar a palavra de Deus dentro de nós, dentro dos nossos corações. E o último assunto da nossa lição, finalizando já a nossa aula, a gente entra no tópico que a gente falou aqui, até leu aqui já, bênção e maldição. A gente, eu vou até reler, na verdade, Josué 8, 34 e 35, que diz assim, quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldição que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhum de fora. Foram lidos diante do povo reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Glória a Deus. Então aqui Josué, o que ele faz? Seguinte, povo, eu estou pegando aqui a lei e eu vou ler. Todas as consequências de quem obedece a Deus, está aqui as bênçãos. E todas as consequências de quem desobedece ao Senhor, estão aqui as maldições.
Ele coloca de maneira muito clara diante do Senhor essa palavra, essa lei. E diz também para eles que a mão do Senhor está sempre pronta para abençoar. O Senhor está sempre pronto para abençoar. A palavra de Deus, até no Novo Testamento, diz que existem bênçãos todas para nossas vidas, para todos nós, que já estão nas regiões celestiais. Aleluia. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas a gente precisa estar debaixo da graça do Senhor. A gente precisa estar debaixo da mão, em submissão ao Senhor, para que a gente possa receber essas bênçãos. A gente precisa estar em submissão à vontade dEle. E eu queria finalizar essa lição tão abençoada com aquilo que ele traz para a gente de aplicação pessoal na nossa revista. E ele diz o seguinte: não podemos esquecer que o Deus de amor também é o Deus de justiça. Arrependamo-nos dos nossos pecados cotidianamente, pois o Senhor é rico em misericórdia. Vivamos, pois, em santidade e justiça, esforçando-nos para que o nosso testemunho seja íntegro, seja inteiro do agrado do Senhor. Amém? Essa é a nossa lição hoje. Eu agradeço a oportunidade. Não se esqueça, meus irmãos, deixe o Senhor investigar o seu coração. Deixe o Espírito Santo investigar o seu coração. Que nenhuma capa da Babilônia permaneça dentro de nós. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Você está feliz com a palavra que você recebeu? Essa lição ela não para aqui. Vamos ver que o conteúdo de ensino que ela tem, ela prossegue em nossas vidas também. Eu glorifico a Deus pela palavra que foi exposta aqui e que ela muito atingiu também o meu coração, porque as lições são muito profundas que essa lição pode nos trazer. A palavra de Deus é assim, amados, ela é rica, ela tem ensinamentos muito fortes para as nossas vidas. Nós estamos vendo um tempo em que a gente, olhando historicamente, e hoje também não é diferente, nós temos um relacionamento muito tumultuado com Deus. Deus ele é muito preciso nas orientações, nas instruções que Ele dá para a gente, em todo o tempo. Às vezes a gente não faz caso da palavra de Deus. Às vezes a gente quer reinterpretar aquilo que o Espírito Santo colocou para a gente. De modo que nós vivemos um relacionamento com Deus muito tumultuado. E muitas das vezes nós estamos igual ao povo de Israel, debaixo de derrotas, e a gente também não sabe o porquê. E se nós olharmos a causa, seguramente tem uma capinha de Acã escondidinha em algum lugar dentro do nosso coração, tem lá uma cunhazinha de ouro guardada, tem uma pratinha escondida, alguma coisa que está lá e que nós em algum momento da nossa vida a gente pegou porque era conveniente e nós carregamos para dentro da nossa vida, às vezes carregamos para dentro do nosso coração, para dentro do nosso casamento, para dentro da nossa família. E aquilo está causando um mal e a gente não consegue, com nossos olhos naturais, identificar. Assim como Josué não conseguiu, com os olhos naturais, identificar o problema que estava acontecendo ali. E ele foi para a presença do Senhor e Deus disse, olha, não está fora de vocês, está dentro, está no ambiente onde vocês estão, está lá, só que está escondido. Por isso, amados, nós temos colocado aqui para a igreja orar e jejuar, porque tem certas coisas escondidas e que nós estamos, às vezes, amargando profundas derrotas, profundas dores, e não estamos entendendo, é porque o que está escondido não está visível. E quando você ora, quando você jejua, o Espírito Santo te leva na raiz e te mostra lá o que está escondido, o que está gerando aquele mal, aquela dificuldade na sua vida. E é por isso que o inimigo tem tirado da igreja o desejo de orar, o desejo de jejuar,
as forças para estar na presença do Senhor, consagrando as suas vidas, porque quando você atua em indiferença a esse chamamento, o inimigo diz: eu estou protegido para atuar debaixo da capa. E esse é o nosso problema hoje. Tem muitas famílias aqui na igreja e que elas vivem debaixo de tremendas dificuldades, amados, e Deus está dizendo para você: vai lá na capa e tira a capa de lá, que vai aparecer o que está agindo, o que está motivando esta realidade trágica na sua vida. Isso vale para jovens, vale para adolescentes, para casais, para obreiros, vale para todos. Essa é uma orientação de Deus. Veja só que Josué, na lição de hoje, ele tentou agir da maneira que ele sabia. Ele era um general acostumado a fazer guerra. E ele ouve as pessoas que voltaram do campo de batalha, que era o estado-maior dele. Ele ouve essas pessoas. Como é que é a cidade? A cidade é pequena, não tem muita gente. E ele, então, caminha debaixo da orientação dos seus estrategistas. E ele vai para a guerra seguro de que as informações dos estrategistas eram suficientes para ele alcançar a vitória. E às vezes, amados, nós temos todo o potencial para ter uma grande vitória, e nós vamos na força do nosso potencial, e a vitória não se manifesta. Você usou todo o seu potencial, usou a sua inteligência, a sua capacidade, estava bem intencionado, mas você abandonou o Deus dos céus, o teu Deus. Amados, Deus quer participar de tudo nas nossas vidas. Deus, Ele não quer que nós entremos em aventuras incertas. E elas estão direcionadas a todas as áreas da nossa vida. É emprego, é casamento, é ministério, é família, é qualquer coisa. Deus, Ele quer estar caminhando conosco em parceria com a gente. E quando a gente age sozinho, às vezes você confiando no seu potencial, nas suas capacidades, amados, e neste caso aqui, a capacidade numérica de Israel era muito maior do que a capacidade, né, de Ai. E eles então confiaram na capacidade superior e até disseram: não precisa nem de usar toda a nossa capacidade. Ou seja, era a visão puramente humana. E eles foram e as consequências vieram. Como é que nós temos agido? Amados, e pior que a gente age igualzinho Josué. Aí dá errado: ai, me ajuda, meu Deus, tem misericórdia, ora por mim, irmãos, olha, irmãos, que luta que eu estou passando. A gente vê essa cena com muita frequência na igreja. Os que retornaram de Ai, sem consultar ao Senhor, e de repente você tem um grupo significativo na igreja, igualzinho Josué. O que deu errado, meu Deus? Está tudo certo, mas deu tudo errado. E a gente vai ver, não é assim, irmão Badia? Os pedidos de oração não estão muito nessa direção. Não vou dizer que tudo é o problema de Ai nas nossas vidas, mas grande parte é. Nós não gostamos de obedecer ao Senhor. Nós ouvimos a palavra que é liberada, nós não gostamos de obedecer ao Senhor. Nós estamos vendo um tempo, amados, e eu estou ministrando também no CTA para o grupo da área de saúde sobre esse assunto, sobre autoridade. Nós não gostamos de autoridades. Toda autoridade para nós, se você pudesse, você destruía. Autoridade dos pais, autoridade legislativa, autoridade de pastores. Amados, a autoridade que a gente recebe não é nossa, é o nosso Pai Celestial que nos dá. Porque a hora que um pastor sai, Deus levanta outro e põe na mesma posição de autoridade. Então,
nós rejeitamos a autoridade dentro das nossas casas, toda forma de autoridade. Estou dizendo autoritarismo, não, autoridade. A autoridade não foi feita para agradar. Ela foi feita para conduzir segundo uma orientação que ela também recebeu. Ninguém de nós é autoridade final. Nasce em mim, não. Todos nós estamos submissos a alguma forma de autoridade. E toda vez que você se rebela contra uma autoridade, você está atraindo maldição sobre a sua vida. O povo foi para a guerra, ignorou a autoridade de quem conduzia a guerra. Veio as consequências. Tiveram que voltar lá e começar tudo de novo. Eu estou colocando, amados, aqui o valor da palavra de Deus. Quanto que a palavra de Deus vale para você? Porque a palavra de Deus, ela é a autoridade desta igreja. Os homens passam, mas a palavra de Deus permanece, porque ela é a autoridade sobre o povo de Deus. Então, quando Deus diz para o povo, santificai-vos, é a autoridade dizendo, prepara-te para uma guerra que você não tem condições sozinho. Santifica-te para que você crie um ambiente para que eu esteja junto de você. E quando é liberada uma palavra dessa, vem orar, venha jejuar, e a igreja ignora, nós estamos simplesmente ignorando as condições que Deus estabeleceu para a nossa vitória. Aí você vai para a guerra sozinho, aí você quebra a cara, aí você vem todo arrebentado, tem misericórdia, uns nem voltam, não tem força nem para voltar. Essa é a grande realidade que nós estamos vivendo. Nós não temos uma maneira alegre de nos relacionar com a autoridade da palavra de Deus. Parece que nós olhamos, quando a palavra de Deus ela vem para nos orientar, nós levantamos algumas bandeiras. Lá vem essa história novamente. E vou dizer uma coisa mais, sobretudo dentro dos casamentos. Há uma revolta contra todo tipo de autoridade dentro dos casamentos, de modo geral. Quando a gente começa a pregar sobre santidade, nós estamos tão adaptados a um sistema mundano e que quando a gente fala sobre santidade para entrar no céu, lá vem essa história novamente. Você está se revoltando contra Deus, porque a palavra é dele, não é do pastor da igreja. Toda vez que você se levantar contra a palavra de Deus, seja dentro do lar, seja dentro da igreja, seja onde for, você está se levantando contra Deus. E pode estar certo, você está atraindo maldição sobre a tua vida. Aquela ideia do Monte Ebal e do Monte Gerizim, ela é uma representação de quem obedece a Deus e de quem desobedece às consequências que vêm. A palavra de Deus é colocada diante de nós líderes, diante de nós chefes de família, diante de nós filhos, diante de nós membros de igreja, diante de nós obreiros. A palavra é colocada do mesmo jeito. E quando ela é liberada aqui, é para abençoar, é instruir. Porque Deus está dizendo, existe um caminho da maldição, se você entrar lá, vai ter consequência. Mas eu estou colocando o caminho da bênção diante de vocês. A gente tem que entender isso. Que o Senhor nos ajude. Aqui tem lições para líderes na lição de hoje. Tem lição para famílias. Tem lição para comportamentos éticos, lição para comportamentos morais, lição para com obediência, lição para aquele que é orgulhoso, para aquele que é humilde, lições para aquele que busca a Deus, lições para aqueles que não buscam a Deus. Tudo isso está na lição de hoje. Que Deus abençoe a Natália, que continue nos abençoando com a palavra. Eu vejo o esforço da Natália de oração e também estudando a palavra para ministrar o melhor que ela pode. Deus continue te abençoando, ampliando cada dia sobre a sua vida a revelação dele para nos abençoar. A Natália tem um jeito
assim, não é porque é minha filha, mas é um jeito gostoso de falar, descontraído. A gente vai ficando velho, né, pastor Jair? Nosso jeito é mais assim, jeito dos velhos falar, eu pelo menos, o pastor Jair é novo, né? Mas eu pelo menos aqui já tenho um cabelo já mais adiantado aqui na situação. Então, às vezes, as pessoas, né, compreendem a gente de uma outra forma. Mas saiba, amados, que toda palavra liberada aqui é liberada com muito amor para a sua vida. Toda palavra liberada aqui é com muito amor para a sua família, para a sua vida. Porque Deus deu esse rebanho para a gente cuidar. E, às vezes, o rebanho precisa de alguns reparos que o Espírito Santo nos mostra. E essa palavra ela vai ser liberada aqui para o bem do rebanho. Amém, amados? Nós vamos ficar de pé agora, vamos estar agradecendo a Deus neste momento. E depois nós vamos ter mais um tempinho de oração aqui, se você puder estar conosco, porque, amados, eu quero essa palavra de hoje no meu coração. Eu preciso muito dessa palavra comigo. Toda hora aparecem situações em que nós precisamos tomar decisões, como Josué. E às vezes nós somos muito apressados em tomar decisões sem consultar ao Senhor. Quando você consulta a Deus, nem sempre Ele responde na hora, é agora. Senhor, vou aqui ou não vou? Não, peraí, igual o telefone celular, não é assim. Veja que esse caso de Josué, ele não sabia por que tinha errado. Se ele fizesse uma revisão, ele poderia dizer assim, ei, a gente não consultou a Deus. Alguma coisa deu errado e vamos primeiro nos arrepender, porque a gente foi na força do nosso braço e deu tudo errado. Vocês perceberam? Mas ele então, ou seja, estou só mostrando que quando você faz uma revisão do que deu errado, você tem que passar por você também, né? Para que você possa entender o que aconteceu. E às vezes nós agimos muito parecido com Josué. Ele mostra a humanidade dele, e Deus era com ele, não é isso? Amados, eu quero ser melhor, você quer ser melhor? Eu quero ser melhor, porque eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Eu não sou melhor do que Inocêncio, eu não sou melhor do que Rafa, eu não sou melhor do que Adelma, eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor diante de Deus. Eu quero aprender em todos os momentos depender de Deus, na coisa pequena como Ai e na coisa grande como Jericó. Que a gente não seja confundido na pressa, no estresse e sai agindo de qualquer forma. Isso vale até, amados, eu tenho orado a Deus, Deus tem falado muito comigo nisso, até na vida ministerial. A gente quer pressa de algumas coisas e Deus tem o seu calendário de fazer as coisas acontecerem. Então, se você quer ser melhor, antes de nós fazermos a oração final, eu quero convidar você a estarmos orando agora por nós. Eu preciso de que Deus trabalhe muito em mim. E vamos estar orando, eu quero ouvir a sua voz orando também. Então, vamos estar orando agora em nome de Jesus. Você comece a orar, amados, daqui a pouco eu estou orando também. Pai eterno, em nome de Jesus. Aqui estamos na Tua presença, meu Deus. Recebemos a Tua palavra nesta manhã, Jesus. Essa palavra não é apenas uma história que vem para as nossas memórias sem sentido, mas esta palavra, Senhor, ela veio para os nossos corações, para nos mostrar a maneira como o homem age e a maneira como o Senhor age. Ó Deus, esta palavra vem nos mostrar que o Senhor tem interesse em nos fazer prosperar, mas segundo as Tuas regras. E nem sempre nós compreendemos isso com muita clareza, pela dureza do nosso coração. Às vezes carregamos conosco derrotas, dores, como aqueles que estavam na cidade ali, para conquistar a cidade de Ai. Ó Deus amado, que não entenderam a razão da derrota pela pressa, pela visão de autossuficiência.
mas nós aqui estamos na Tua presença, que muitas das vezes nós estamos agindo da mesma maneira, estamos sofrendo as mesmas consequências e não paramos para reavaliar o que está acontecendo. Pela dureza do nosso coração, pelos impulsos humanos, ó Deus, que carregamos conosco, meu Pai. Ó Deus, quantos aqui estão sobrecarregados, quantos de nós leva conosco, Senhor, dores tremendas, por longos anos, e ainda não tivemos coragem de fazer uma revisão, para entender, Senhor, o que se sucede. Quantas capas babilônicas estão conosco, Senhor, escondendo o que deve ser exposto na Tua presença, com humildade, ó Deus, para que o perdão do Senhor opere em nossas vidas. Quantos casamentos em dificuldade, meu Senhor, porque a Tua palavra não é mais observada, ó Deus, mas sim o conceito humano, a dureza do coração humano tem prevalecido, Senhor. Ó Deus amado, ó quantas marcas carregamos pela nossa desobediência, quantas marcas negativas de dores e feridas carregamos, ó Deus, pela dureza do nosso coração, em entender a nossa dependência do Senhor. Quantos clamores colocamos na Tua presença, em decorrência de dores que vêm da desobediência. Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa, Pai, que as capas babilônicas venham nos confundir, que elas venham se ocultar a verdade, meu Senhor, das nossas deficiências, das nossas iniquidades, meu Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, temos clamado, Senhor, na Tua presença, pedindo despertamento, Senhor, pedindo avivamento para esta igreja. Ó Deus amado, temos conclamado o Teu povo para a oração e para o jejum, meu Deus. Tão poucos têm dado ouvidos a esta palavra, meu Senhor. Ó Deus, mas sabemos que o inimigo age debaixo das capas, lançando semente de engano, sementes, Senhor amado, que nos afastam de Ti e que cegam o nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vem nesta manhã quebrar todo jugo, Senhor. Vem nesta manhã tirar as capas, ó Deus. Vem nesta manhã despertar o Teu povo a tomar um posicionamento na Tua presença, ó Pai. Ó Deus amado, queremos ver uma igreja forte, uma igreja revigorada, uma igreja sarada, Senhor. Ó Deus amado, como Tu revelaste a Josué o que estava oculto no meio do povo, ó Deus, revela nos dias de hoje também. E por esta razão nos colocamos na Tua presença, em oração, em clamor, meu Deus e meu Pai, que o que está escondido venha à evidência, ó Senhor, e que todo pecado oculto seja extirpado do meio desta congregação, como o Senhor extirpou do meio do povo de Israel, ó Deus amado, porque a bênção do Senhor não habita junto com a iniquidade, não habita junto, Senhor, com a abominação. Senhor, dá-nos corações sábios, dá-nos corações inclinados à santidade, inclinados à obediência, inclinados ao temor do Senhor. Ó Pai eterno, dá-nos corações sensíveis à Tua voz, ó Pai, que possamos, ó Deus amado, baixar todas as barreiras da resistência à Tua palavra, da resistência ao Teu conselho, da resistência à exortação que o Teu Espírito manifesta no nosso meio. Reveste-nos de humildade, meu Senhor. Dá-nos corações humildes, ó Deus amado. Dá-nos graça e coragem para confessar o nosso pecado, para buscar o perdão do Senhor, que tanto necessitamos para a nossa vida. Não nos deixa, Pai, perder a consciência de que o pecado, Senhor, nos leva para os abismos mais profundos. Pai celestial, restaura em nós a consciência do arrependimento, Senhor.
Ó Deus, não nos deixa nos acostumar com o pecado, não nos deixa nos acostumar com a cultura da desobediência. Ó Deus amado, vivemos nos tempos da revolta contra todo tipo de autoridade, Senhor. Ó Deus, e isso entra também por dentro da congregação do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mas eu te peço agora, restaura, Senhor, ó Deus amado, a autoridade dos pais, a autoridade das mães, a autoridade dos líderes, a autoridade dos obreiros, Senhor, e que todos possamos entender que estamos debaixo da autoridade da Tua santa palavra. Ah, Senhor, a Tua palavra é que manda, a Tua palavra é que direciona, a Tua palavra que nos guia, é a Tua palavra que é lâmpada para os pés desta igreja, Senhor. Ó Deus, que haja amor à Tua palavra, que haja consideração à Tua santa palavra, Senhor, que haja submissão à Tua santa palavra, que é a única verdade que funciona nesta terra, Senhor. Pai, que haja, ó Deus amado, prevalência da Tua palavra em nossas vidas, que haja reverência à Tua palavra, que haja valorização da Tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, ajuda nas nossas misérias, Senhor, quebranta os nossos corações. Queremos ver a bênção de Deus fluindo no nosso meio, Pai, mas ainda temos as capas de Acã escondidas. Ó Senhor, ajuda cada família, ajuda, Senhor, ajuda cada família agora. Há muitas crises familiares, Senhor. Ó Deus amado, são os pecados escondidos que o inimigo tem lutado para manter oculto nas vidas das pessoas, Senhor. Ó Deus, colocando capa de religiosidade. Ah, Senhor, tirando a consciência que nós temos que nos quebrantar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, os dias são maus, as trevas cobrem a terra, e escuridão os povos, Senhor, como diz a Tua palavra, e a escuridão tem batido a porta dos lares, tem batido a porta dos corações, para obscurecer a visão, Senhor, para que não haja quebrantamento, para que não haja arrependimento, para que não haja confissão de pecados. Ó Deus amado, mas o Senhor opera no ambiente onde os corações se inclinam diante de Ti, onde a alma se derrama na Tua presença, Senhor, se humilhando, confessando os seus pecados e buscando a face de misericórdia do Senhor nosso Deus. Pai eterno, que esta igreja nesta manhã seja tocada pelo Teu Espírito, Senhor, pelo Espírito da graça, pelo Espírito de restauração, pelo Espírito que traz a consciência que somos pecadores e que precisamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, ó Deus, e confessá-los, ó Senhor, e esperar pela Tua misericórdia. Como diz a palavra, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ó Senhor, não nos deixe nos acostumar com a vida pecaminosa, não deixe nos acostumar com a vida do engano, Senhor. Não nos deixe nos acostumar com a hipocrisia, meu Pai. Ó Deus, com a aparência, como diz a Tua palavra em Isaías 58, tudo parecia normal, tudo parecia santo, mas o Senhor tirou a capa de cima e revelou o que estava ali. Era o coração rixoso, ó Deus, eram as contendas, Pai, que levavam tudo isso, ó Deus, tentando esconder na capa da religiosidade. E o Senhor disse que aquele não era o sacrifício que agradava ao Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, opera em minha vida, Senhor, opera em minha mente, opera em meu coração. Eu preciso de mudança, Senhor. Eu não sou melhor do que meus irmãos. Ó Deus, opera na minha casa. Ó Deus, opera na vida dos meus, Senhor. Opera na vida dos líderes desta igreja. Opera na vida dos pais de família, das mamães, dos jovens, dos adolescentes. Pai, que haja conversão verdadeira, que haja um derramamento de corações na Tua presença, Senhor.
ó Deus amado, que venhamos tomar um posicionamento de abandonar os padrões do mundo para viver os padrões santos do meu Senhor. Deus eterno e santo, sopra sobre este lugar, Senhor. Sopra o vento do avivamento, sopra o vento santificador do Espírito Santo. Pai celestial, restaura este vale, Senhor, restaura este vale, meu Deus. Ó Senhor, visita os desertos de cada um aqui. Pai, visita as mentes, visita os corações. Ó Senhor, levanta esta congregação. Ó Senhor, na força do Espírito Santo, batiza neste lugar, Senhor. Renova neste lugar. Ah, Senhor, manifesta os dons espirituais neste lugar, Senhor. Que todos sabem que a Tua presença rege aqui, que a Tua presença opera neste lugar, Senhor. Ó Deus amado, que haja mais amor nos nossos corações, que haja, Senhor, mais mansidão, mais equilíbrio, mais sinceridade, Senhor. Ó Deus Santo, vai tirando todo o pecado do nosso meio, vai tirando tudo aquilo que está oculto, Senhor. Ó Deus, no coração, nos relacionamentos. Pai celestial, visita o coração magoado, visita o coração, Senhor, cheio de ressentimentos agora. Ah, Senhor, vai sarando, Pai, reensina o Teu povo a perdoar, Senhor, a nos humilhar quando cometemos faltas em relação aos nossos irmãos, ó Deus. Ó Jesus amado, nos ensina a amar uns aos outros, nos ensina a perdoar, Senhor, nos ensina a suportar as fraquezas dos nossos irmãos, Senhor, ao invés de criticá-los, levantar os nossos dedos, Senhor, como diz a Tua palavra em Isaías 58, ensina-nos a sermos misericordiosos, ensina-nos a sermos compassivos, Senhor, ensina-nos a ajudar aquele que está passando por fraquezas, ó Pai. Ó Deus, que sejamos, ó encorajadores, que sejamos, Pai, ó palavra, tenhamos palavra de honra, palavras de encorajamento, palavra de consolação, ó Deus, para os nossos irmãos. Ó Deus, recebe a nossa oração, meu Pai, recebe a nossa súplica nesta manhã, Jesus, recebe o nosso sacrifício que colocamos no Teu santo altar, ó Deus. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, meu Deus. Pai, esta igreja precisa, Senhor, da Tua presença. Esta igreja precisa da Tua graça, meu Deus. Espírito Santo, vem sobre esta igreja. Oh, Espírito Santo, a nossa marcha tem sido dificultosa, Senhor. Caminhamos com dificuldade, Jesus, como Tu conheces. Ó Deus, queremos ver a Tua glória neste lugar, Senhor. Queremos ver a Tua glória nesta casa, meu Deus. Como outrora, muitas vezes, eu vi a Tua glória neste lugar, Senhor. Ó Deus, recebe a nossa oração. O nosso coração se inclina para o Teu trono nesta manhã, Senhor. Não estamos confiados em nossas forças, mas na Tua misericórdia, meu Deus. Oh, Jesus, sara esta igreja, sara as nossas famílias. Dá-nos uma igreja viva, Senhor. Dá-nos uma igreja restaurada. Uma igreja, Pai, que todos saibam que a Tua glória está neste lugar. Que todos possam saber, Senhor, ó Deus, nesta cidade, nesta nação, que o Senhor reina neste lugar, que o Senhor é honrado neste lugar, que o Senhor é adorado neste lugar, que o Senhor é bem-vindo neste lugar, que o Senhor rege com plenitude e autoridade neste lugar, Senhor. Recebe, Pai, a oração do Teu povo, recebe a oração deste Teu pequeno servo, Senhor, e confirma, Pai, os Teus decretos, ó Senhor, sobre esta igreja. Ó Deus, que possamos entender a nossa dependência de Ti, nesses tempos tão tenebrosos que nós estamos vivendo. É o tempo da incerteza, é o tempo do medo, é o tempo da dissensão, é o tempo do levante, Senhor, de tudo que é contrário, meu Pai.
Ó Deus, a paz da terra está desaparecendo, Senhor. O amor da terra está desaparecendo velozmente. A paciência da terra está se esgotando, Senhor. A esperança da terra está se esgotando, meu Deus. É crise por todo lado, meu Senhor. É crise na política, é crise na economia mundial, é crise, Senhor, na saúde, é crise na educação, é crises sociais, é crise na cultura, é crise na imprensa, Senhor, é crise nos lares, é crise nos ministérios, é crise para todo lado, meu Senhor. Ó Deus, nós não temos saída se não olhar para cima, ó Deus, para o teu trono de graça, de verdade, porque tu és imutável, Senhor. Desperta cada um, ó Deus, a entender a realidade deste tempo, que o Senhor tem se colocado como o caminho santo, como a porta diante de cada um de nós, Senhor, mas que na nossa cegueira às vezes estamos batendo em outras áreas. Ó Deus, importa, Senhor, ó Deus das trevas, quando a porta da luz está aberta, quando a porta da graça está aberta, Senhor. Pai, que esta igreja não venha errar o endereço, que esta igreja não venha errar a porta, Senhor, mas que possamos estar caminhando, ó, na Tua presença cada dia, confiando e honrando a Tua palavra, ó Deus amado, dando prioridade ao Teu reino, Senhor, ó Deus, e buscando cada dia vidas santas, vidas consagradas no Teu altar, Senhor, para que a Tua glória se manifeste em nossas vidas, se manifeste em nossos lares, se manifeste no meio desta igreja, Senhor, para que todos saibam, ó, que o Senhor reina e está vestido de majestade. Recebe, Pai, a nossa oração agora. Santifica o Teu povo, Senhor. Desperta o Teu povo. Alegra o coração do Teu povo. Enche o coração do Teu povo de ânimo, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a força desta igreja. O Senhor é a força das nossas famílias. O Senhor é a nossa força cada dia, meu Pai. Ó Deus, que não venhamos nos confundir na nossa força humana, que não venhamos confundir no Senhor nas possibilidades humanas, mas que cada dia, Senhor, como foi ministrado aqui, possamos depender do Senhor e declarar cada dia, através de palavras e gestos, de que nós somos dependentes do Senhor nosso Deus. Recebe, Pai, a nossa oração. Recebe este momento devocional que colocamos na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, e que a graça que está fluindo aqui, que o favor de Deus que está fluindo nesta casa, desde a oração da manhã, possa estar envolvendo as nossas vidas, nossos lares, os nossos filhos que estão perto, os nossos filhos que estão longe, Senhor. Ó Deus, que todos sejam alcançados pela mesma graça, pelo mesmo amor. Ó Deus amado, te apresento o culto de hoje à noite, que o Senhor possa também mais uma vez manifestar a Tua glória no meio do Teu povo, trazendo restauração, trazendo vida, ó Senhor, trazendo salvação, libertação, Seu batismo com o Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais. Ah, Senhor, só o Senhor pode fazer isto, e aqui estamos à mercê do Espírito Santo, Senhor. Opera em nosso meio. Ah, Senhor, reaviva a Tua obra. Ó Deus, inflama os nossos corações. Levanta-nos, Senhor, como uma congregação fervorosa, como uma congregação que reconhece a dependência do Senhor, uma congregação que tem a sede de ver a Tua glória, Senhor, de Te adorar, de manifestar, ó Deus, o nosso temor na Tua presença. Ó Pai, muda a nossa realidade. Dá um novo tempo para esta igreja, Senhor. Dá um novo tempo para cada família, Senhor. Dá um novo tempo para cada ministério, meu Deus. Ó Senhor, Pai, que possamos cada dia expressar a grandeza da Tua graça, mas também a grandeza da Tua glória. Repreende, Pai, toda seta maligna contra nossas vidas, Senhor. Repreende, Pai, toda ação do inimigo contra a nossa fé, contra a nossa esperança, ó Deus, contra os nossos lares. Repreende toda seta maligna contra nossos filhos, Senhor. Repreende, Pai, toda seta maligna contra esta igreja. Ah, Senhor da glória, repreende todo o trabalho que é feito no ocultismo, Senhor, para bloquear
a ação e o brilho da tua igreja na terra, Senhor. Repreende, Pai, todo pacto maligno, ó Deus, que tem se levantado para manter posicionamento de trevas, Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, nós decretamos que nenhuma força do inferno prevalecerá contra o teu povo, prevalecerá contra as famílias da tua igreja, não prevalecerá contra esta obra, Senhor. Nós declaramos derrotado, anulado, destruído todo pacto maligno, Senhor, que tem tentado reger a nossa nação, tem tentado reger o nosso estado, a nossa cidade. Ó Deus, tem tentado modelar, limitar, ó Deus, a ação da tua igreja na terra. Eu clamo ao Senhor nosso Deus, Pai, que toda força maligna, que todo principado, que toda potestade, ó Deus, seja derrotada agora. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, Pai, nós nos voltamos como Josué, reconhecendo o nosso erro, mas clamando estratégias do Senhor para grandes vitórias da igreja, grandes vitórias das famílias, grandes vitórias dos jovens, dos adolescentes, dos novos convertidos, Senhor, grandes vitórias dos obreiros, mas também grandes vitórias da nossa cidade e da nossa nação, meu Deus. Pai, tu tem visto na nossa nação como o inimigo tem se levantado com fúria, Senhor, com calúnias, com difamação, para tentar levar à exaustão os poderes constituídos, Senhor. Ó Deus amado, toda ação da verdade tem sido combatida na nossa nação com intensidade, com ódio, Senhor, mas há poder no teu nome, porque a verdade é que liberta, Senhor. Uma nação que abraça a verdade que é em Cristo Jesus é uma nação liberta, é uma nação livre, meu Pai. Ó Deus eterno, toma a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, quanto principado, quanta potestade tem se levantado para reger as áreas de influência da nossa nação, mas nós declaramos derrotado, destronado pelo poder que há no nome excelso, eterno do Senhor Jesus, daquele que foi morto e reviveu e tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Ó Senhor, visita a nação brasileira. Visita, Pai, os 5.570 municípios desta nação. Visita os 27 estados, Senhor. Ó Deus, que todos saibam que o Senhor reina sobre o Brasil. Ó Deus, visita, Pai, os enfermos desta nação, Senhor. Visita os hospitalizados, visita os entubados, Senhor. Visita os corações doloridos pelas perdas, Senhor. Ó Deus amado, ó, Senhor, estende as tuas mãos sobre o Brasil, Senhor. Visita, Pai, ó Deus amado, também a tua igreja. Quebra todo sentido, toda ação de desunião. Ó Deus amado, que a unidade venha, Senhor. Que tudo comece em nossas vidas, em nossos lares, em nossa congregação. Ó Deus, nos ministérios sobre a terra, Senhor. Que haja unidade no meio do teu povo, porque a nossa força está também na unidade, Senhor. Ó Deus, que possamos nos submeter, Pai, a este princípio que o Senhor estabeleceu. É o princípio da força, é o princípio que nos potencializa para a vitória. Ó Deus amado, repreende o espírito de dissensão, o espírito de crítica, o espírito de desunião, Senhor. Ó Deus, quantas vezes nos levantamos com palavras desqualificadoras, desnecessárias, meu Pai. Ó Deus, nos ensina a honrar os nossos irmãos, a honrar as igrejas, Senhor. Ó Deus, a suportar, a abençoar. Ó Senhor, Pai, que possamos ser construtores de unidade neste tempo. Ajuda-nos, ó Pai. Recebe a nossa oração, Senhor, que colocamos na tua presença em memorial, meu Deus, e que ao seu tempo o Senhor possa liberar os decretos, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios, ó Deus, sobre as nossas igrejas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e também sobre as nações da terra que clamam ao Senhor. Fica conosco, meu Pai, neste dia. A tua presença é a nossa consolação, a tua presença é a nossa segurança,
A tua presença é o nosso alento, Senhor. Ó Deus, por isso nós te louvamos e nós te bendizemos. E nós declaramos a tua bênção sobre esta igreja, Senhor. Eu declaro a tua bênção sobre cada família. Eu declaro a tua bênção sobre cada criança, sobre cada adolescente, sobre cada jovem. Eu declaro a tua bênção sobre os novos convertidos desta igreja. Eu declaro a tua bênção sobre os casais desta igreja, Senhor. Eu declaro a tua bênção sobre os líderes, sobre os obreiros. Ó Pai, que todos sintamos cada dia o teu grande amor, o teu grande cuidado para conosco, Senhor. Ó Deus amado, que possamos caminhar de cabeças levantadas, sabendo que o Senhor é conosco, que a mão do Senhor é conosco e nada nos deterá. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo seja, meu Pai, para o louvor da tua glória. É a minha oração que faço a ti, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, repousem sobre o teu ministério, repousem sobre a tua casa, repousem sobre esta igreja e repousem sobre o povo de Deus espalhado em toda a terra. E todos que recebem e concordam com esta palavra, diz amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. E logo mais o nosso grande culto de adoração ao Senhor nosso Deus.